senhores, boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem os seus aparelhos ou manterem no modo silencioso. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao lançamento do Tesourômetro, o painel eletrônico que mostra ao público, minuto a minuto, o impacto em reais dos cortes de financiamento federal para as áreas da ciência, tecnologia e inovações. O Tesourômetro está exposto na 608 Sul, no plano piloto, de 9 de agosto a 9 de outubro, e faz parte da campanha Conhecimento Sem Cortes. Essa campanha é uma mobilização promovida por professores universitários, cientistas, estudantes, pesquisadores e técnicos em oposição à redução dos investimentos federais nas áreas de ciência, tecnologia e inovação e ao sucateamento das universidades públicas e dos institutos de pesquisa no Brasil. O objetivo da campanha é monitorar e denunciar os cortes de orçamento e suas consequências negativas para a sociedade brasileira, além de sensibilizar a população para o que se produz nas universidades e nos institutos de pesquisa. Esperamos, assim, reunir o apoio para pressionar o governo federal a garantir condições de funcionamento às instituições de ensino superior e de pesquisa. As primeiras articulações da campanha se deram com a organização das atividades da Marcha da Ciência, movimento internacional que, aqui no Brasil, contou com a participação das comunidades científicas de mais de 20 cidades. Agora, o instrumento principal da campanha é uma petição para colher assinaturas em prol do pleno funcionamento das universidades públicas e institutos de pesquisa. Já temos mais de 70 mil assinaturas. Vocês podem assinar no site da campanha ou na versão impressa que está circulando no auditório. A campanha Conhecimento Sem Cortes é uma realização da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, Sindicato dos Trabalhadores do Instituto Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Temos também o Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, Sindicato Nacional. Temos também a participação do Diretório Central dos Estudantes do Mário Prata, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Associação dos Pós-Graduandos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Associação Nacional dos Pesquisadores do CNPq e a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Senhoras e senhores, com a inauguração simbólica do Tesourômetro, solicitamos aos presentes uma salva de palmas para marcar este momento. Senhoras e senhores, registramos as presenças das autoridades que engrandecem ainda mais a realização desta campanha. Deputado distrital, professor Israel, o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, senhor Ildeu de Castro Moreira, o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Regional do Distrito Federal, senhora Lígia Pavan Batista, representando a magnífica reitora da Universidade de Brasília, o chefe de gabinete, senhor Paulo César Marques da Silva, o diretor do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros, senhor José Lopes de Siqueira Neto, e a membro titular da Academia Brasileira de Ciências, senhora Márcia Barbosa. Registramos também as presenças da segunda vice-presidente do ANDE, senhora Cláudia Durães, e do terceiro tesoureiro do ANDE, senhor Epitácio Macário. Gostaria de registrar a presença também do diretor do Sindprofs, o senhor Reginaldo Soeiro, da diretora de Assuntos Educacionais da ADU-FG Sindicato, senhora Giovana Reis, do diretor do Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros, senhor José Lopes de Siqueira Neto, já mencionado anteriormente, e também do coordenador de licitações do Ministério da Cultura, senhor Alexandre Moreira.
Senhoras e senhores, daremos início aos pronunciamentos e, neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra, primeiramente, o presidente da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, professor Virgílio Caixeta Arraes. Boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de todos os colegas da Universidade de Brasília, todos representantes das entidades nacionais, né, da SBPC, da ABC, né, agradecer a presença também dos diretores de instituto, faculdade, né, do nosso ex-decano, professor Jaime, agradecer a presença também da representação da reitoria, professor Paulo César. É com muita satisfação, né, que a ADUNB dá prosseguimento a uma campanha, né, amadurecida de uma preocupação comum entre Brasília, o UNB, Minas Gerais, a UFMG, e o Rio de Janeiro, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre, em meio a essa crise, né, porque, lamentavelmente, passa o país, né, a forma como o governo se porta em relação aos investimentos, ao custeio, né, das áreas vinculadas à ciência e tecnologia, como o próprio Ministério, como a CAPES, né, e as próprias universidades federais. Então, nesse sentido, né, com mais o diálogo junto com a SBPC, a ABC, né, os colegas do Rio de Janeiro propuseram, e aqui está, né, o representante, o professor Carlos Frederico, né, uma ideia de se materializar, né, como é que é o impacto cotidiano, né, nas universidades, né, na CAPES, no MCT. Né, então, a fim, né, de envolver a sociedade, né, de haver uma maior participação da população, afinal, as universidades são um patrimônio da sociedade. Né? Propôs-se, então, a materialização desses cortes numa ideia, né, difícil de calcular, né, mas numa ideia de representar, né, através do tesourômetro. Então, o Rio de Janeiro começou em junho, né, Minas Gerais em julho, e agora o Distrito Federal se integra, a partir de agosto, né, a essa campanha também. E a ideia é que outras seções sindicais, outras associações de docentes também se envolvam, né, com um tema de tamanho valor, né, independentemente de haver crise ou não, que é, né, a questão aí da ciência e tecnologia. Então, nesse sentido, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, né, a presença, né, de todos os professores, professoras, os técnicos da universidade, os estudantes de graduação, de pós-graduação, né, os representantes das associações, né, local, regional ou nacional. Né. Então, muito obrigado. Tá? Que nós tenhamos aí, né, a possibilidade de despertar, né, contribuir para despertar a sociedade para esse tema. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Virgílio. Senhoras e senhores, ouviremos agora o economista e professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Frederico Leão Rocha. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu vou aqui apenas falar um pouquinho como é que nós chegamos a esses valores, que eu acho que tem muita gente curiosa para saber como nós conseguimos calcular. Nós pegamos o orçamento das seguintes unidades: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior a CAPES e do MCTI.
Nós excluímos os salários e pegamos apenas o orçamento de custeio e de investimento, que o custeio e o investimento são os alvos dos cortes orçamentários. Bom, aí eu tenho aí a definição de custeio e de investimento. Vocês vejam que limpeza, segurança, conservação, bolsa de assistência estudantil, energia elétrica, água, telefonia, internet. Para CIT, insumos para pesquisa, material de consumo, tem uma série de custeio, itens de custeio aí. E os investimentos, que são instalações físicas, bases de dados, máquinas, equipamentos, softwares e livros. Então, nós pegamos apenas o que estava sendo orçado para estas rubricas. Pegamos o custeio e investimento aprovado na Lei Orçamentária Anual de 2015. Depois, pegamos o custeio e investimento aprovados na Lei Orçamentária Anual de 2016. Depois, o custeio e investimento aprovados na Lei Anual para 2017 e retiramos desse custeio e investimento o que foi alvo de contingenciamento, do contingenciamento que aconteceu em abril, pelo governo federal. Tá? Então, nós estamos aqui contando apenas as verbas do governo federal. Tá, eu que sou do Rio, eu não estou falando aqui da FAPERJ, não estou falando aqui da UERJ, não estou falando aqui da UESO, ou seja, uma série de instituições de grande qualidade que estão sendo verdadeiramente sucateadas no nível estadual. Tá? Eu estou apenas falando do nível federal. Tá? Bom, então, em 2015, o nosso orçamento... só um detalhe que eu não falei. Os valores de 2015 foram atualizados pelo IPCA. Tá? Então, nós contabilizamos a inflação. Então, em 2015, nós tínhamos cerca de 26 bilhões 749 milhões destinadas a estas rubricas que eu falei aí. E, em 2017, nós teremos, no total, 13 bilhões 356 milhões, ou seja, 50% do orçamento de custeio e investimento das entidades de ciência e tecnologia e universidades no Brasil foram cortados, desapareceram. Então, isso significa que, por hora, nós estamos perdendo 481 mil. Na verdade, estamos perdendo um pouquinho mais. Semana passada, cortaram 100 milhões da energia nuclear. Então, mais 100 milhões, a gente pode acelerar um pouquinho mais esse tesourômetro que está aí. Bom, então, são 481 mil por hora, 8 mil por minuto, ou seja, a gente pode pensar o quanto nós já perdemos 50 mil nesse momento que eu estou falando aqui com vocês. Tá? É nesse nível que está sendo cortada a verba da ciência e tecnologia. Eu queria falar o seguinte... Está piorando, existe agora a ameaça de corte das bolsas de iniciação científica. E aí eu fiz essa continha, que é uma continha rápida, tá? Voos ilegais de ministros do governo Temer. Foram 240 voos ilegais de ministros do governo Temer. São 500 a 1.000 bolsas de iniciação científica. Então, é uma questão de prioridade. Tá? E eu vou mostrar como é uma questão de prioridade mais ainda. Nós temos as verbas do FNDCT. As verbas do pode passar para o próximo slide? As verbas do FNDCT são pagas, do FNDCT, são pagas por entidades privadas e por recursos naturais, como os recursos hídricos, e são destinadas diretamente para a ciência e tecnologia. E a ciência consegue gerar bem-estar para a população de diversas maneiras. Nós podemos sair falando dos casos da dengue, dos casos da Zika, mas também nós podemos falar que, eu vou falar mais de coisas do Rio de Janeiro, porque é onde eu tenho mais contato, mas nós temos lá o Maglev, que é um trem que flutua, que foi elaborado pela universidade, está lá andando. Tá? Então, uma série de inovações que são bens para a sociedade. Tá? Tem um economista que fala que o Friedman, que falava que não existia almoço grátis, estava errado. O almoço grátis é dado para a gente diariamente pela ciência e pela tecnologia. Tá? Então, a ciência e tecnologia nos provê isso. Mas o que acontece com essa verba? Bom, essa verba acontece o seguinte, de repente ela é desviada, ela não vai para a ciência.
ela é desviada e ela vai para o orçamento público, se transforma em superávit fiscal. E vejam só que coisa engraçada, né? Este mês, para não ser impedido, o presidente Temer destinou 8 bilhões de reais para o agronegócio, para aquela vaquinha ali. Tá? Se esses 8 bilhões de reais tivessem vindo para a ciência e tecnologia, ou se eles não tivessem contingenciado os 2 bilhões de reais que contingenciaram do FNDCT, ou se não contingenciarem os 2,5 bilhões de reais que estão contingenciados para o ano que vem, esses recursos iriam para a ciência e tecnologia, mas, na verdade, estão indo para o agronegócio, e a sociedade fica assistindo o que está acontecendo. Isso é bem-estar que deixa de ser gerado para a sociedade. Então, eu queria pedir ao governo o seguinte: nos chama de vaquinha e dá o dinheiro para a gente. Obrigado. Senhoras e senhores, antes de passarmos para o próximo pronunciamento, gostaria de registrar as presenças da senhora Camila Chernichato, da Associação de Pós-Graduandos, e Ieda Delgado, da UNB, do representante do deputado Celso Pancera, senhor Daniel Alvão, e do presidente do Sintifub, senhor Mauro Mendes. Senhoras e senhores, ouviremos agora a membro titular da Academia Brasileira de Ciências, senhora Márcia Barbosa. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu gosto muito de um slogan de um outro governo que não desse, que dizia: país rico é país sem pobreza. Eu sempre ousei refrasear esse slogan dizendo que país rico é país com ciência e tecnologia, pois não é possível vencer a pobreza sem ciência e tecnologia. Hoje vivemos um corte que ataca profundamente o conhecimento. E vamos abrir essa caixa de Pandora e lá nós vamos descobrir que conhecimento passa por desenvolvimento científico e tecnológico. Quem de nós nessa sala estaria vivo hoje sem ciência? Eu digo isso porque muitos dessa sala, e acredito todos, têm mais de 30 anos. E na Idade Média, quando a ciência não era desenvolvida, todos nós estaríamos mortos. Desafio ainda mais. Tomamos remédios, utilizamos cotidianamente tecnologia e temos algo que é muito precioso, que é comida. Comida essa que só foi possível ser desenvolvida porque houve ciência. E não é uma ciência da qual o Brasil esteja distante. O Brasil hoje produz ciência que faz com que seja possível a gente produzir comida em abundância e barata. Mas, nesses últimos 2 anos, nós temos sido alijados do financiamento que vai permitir a gente continuar produzindo ciência. E, mais do que produzindo ciência, produzindo as pessoas que vão cuidar da ciência deste país nas próximas décadas. Se amanhã o financiamento voltar, nós já teremos destruído parte do caminho que a gente vinha percorrendo. Muita gente vai dizer: mas, Márcia, nós vivemos uma crise. Em tempos de crise, a gente tem que economizar. E aí eu me lembro da história da minha avó. A minha avó era uma costureira, mulher pobre, viúva, que teve que criar muitos filhos. Durante a vida dela, ela teve que economizar muito, mas ela nunca vendeu a máquina de costura, porque a máquina de costura é o que permitia ela continuar produzindo. E esse governo está destruindo as nossas máquinas de costura, está destruindo o que nós podemos fazer de produzir em ciência e tecnologia pelas próximas décadas. Tenho esperanças. Tenho esperanças porque vi pessoas saírem nas ruas pedindo mais ciência na Marcha pela Ciência.
Tenho esperanças porque vejo esse tesourômetro que vai percolar esse país inteiro e que teremos, então, um movimento para recuperar o que a gente já tinha alcançado. E a esperança é assim. Ela, por vezes, parece ilusória. Mas, quando essa ilusão vai se impregnando a realidade, quando a gente vai vivendo ela no coletivo, um contando para o outro, um se juntando ao outro, ela se empodera da realidade. Porque um poeta uma vez disse: sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que sonhamos juntos é realidade. Obrigada. Muito obrigado, professora Márcia. Gostaria de lembrar que o tesourômetro mostra que perdemos quase R$500 mil por hora. Dando continuidade aos nossos pronunciamentos, gostaria de chamar o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, senhor Ildeu de Castro Moreira. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à DUMB, o Virgílio, todo o pessoal aí da DUMB, por ter promovido essa atividade juntamente com a DUFRJ, está aí o Fred, a SPPC, a Academia Brasileira de Ciências. Márcia fez um belo discurso aqui, né, Márcia, trazendo a poesia, como é que ela pode mostrar para a gente que a esperança é uma coisa que a gente tem que manter sempre, e faz a diferença, né? Então, a SPPC está muito honrada de estar junto desse processo, vamos continuar a fazê-lo. Esse é o terceiro tesourômetro, né, como já foi dito, vamos fazer outros, né? Porto Alegre, Bahia está discutindo o seu, estamos vendo por Recife também, a ideia é espalhar esse tesourômetro para vários locais do país, para que a gente possa fazer esse trabalho duplo. Quer dizer, nós temos que ter, eu acho que uma estratégia importante, que é junto com os governantes, junto aos governos, junto aos parlamentares, aos que decidem aonde vai o recurso público, que é um recurso público, não é deles, né, a gente fazer pressão política para isso. Hoje, no Congresso Nacional, teve uma sessão em homenagem a Oswaldo Cruz, patrocinada lá organizada pela Fiocruz, e foi muito importante estar dentro do Congresso Nacional, com a presença de vários deputados, vários partidos, vários parlamentares, e também ex-presidentes da Fiocruz, pessoas eminentes na área da saúde no Brasil, durante vários momentos, a gente discutindo não só a homenagem a uma instituição que é um marco na ciência brasileira, a Fiocruz, e para a saúde do povo brasileiro, e do cientista que a criou, mas também o que nós podemos fazer nesse momento de crise, né? E como já foi dito aqui, é uma crise que é política, é uma crise econômica, é uma crise ética que nós estamos vivenciando, e isso nos traz muitas dificuldades de atuação. Mas nós temos de agir junto aos poderes de decisão, fazer pressão política, temos de fazer mais pressão política, e junto à sociedade, mobilizar a sociedade para que ela perceba, no seu conjunto, a importância disso que Márcia destacava aqui, da ciência e tecnologia, para a qualidade de vida, para o sistema produtivo, para a economia. Quer dizer, num momento de crise que está acontecendo agora, outros países do mundo estão apostando na ciência e na tecnologia, estão aumentando, nós estamos reduzindo. Quer dizer, nós estamos hoje matando o nosso futuro. E o nosso não é só o nosso aqui, não. É o nosso das gerações seguintes do país. Se a gente quer falar de desenvolvimento econômico, se a gente quer falar de melhoria da qualidade de vida do brasileiro, que saúde, educação, saneamento, são coisas centrais, a ciência e a tecnologia perpassa tudo isso. E o futuro também das gerações que vão se seguir num país. Ou a gente faz isso e tem ciência e tecnologia no país desenvolvida, ou nós não temos soberania nacional. A gente não tem projeto de nação se não tiver um projeto estratégico de ciência, tecnologia e educação. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de atividade, exatamente porque a gente tem que despertar também a nossa comunidade. Nós temos que fazer um trabalho também dentro da nossa universidade, com os nossos estudantes, com os nossos pesquisadores, que a gente tenha informação do quadro mais geral que está acontecendo no país. É fundamental que a gente se mobilize mais, porque não é só uma defesa corporativa que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo uma defesa muito maior do que isso. Então, é fundamental que essas atividades dessa campanha do Conhecimento Sem Cortes, a Marcha pela Ciência no Brasil, que deu início a esse processo, vai continuar. Nós já estamos programando no Rio de Janeiro, lá para o dia 19, fazer uma nova atividade na rua, inclusive a ideia é fazer na frente do Museu do Amanhã, para mostrar que amanhã nós vamos ter sem ciência e tecnologia. E hoje estávamos discutindo o quadro dramático que foi exemplificado nesses dias pelos recursos do CNPq, que é a casa do cientista brasileiro.
Pensar que o CNPq hoje, depois de muita pressão, conseguimos a semana passada que o Ministério garantisse mais 1 mês das bolsas. Mas faltam os 3 meses restantes desse ano. E o orçamento do ano que vem do CNPq dá até julho. E isso é impensável se a gente pensa em qualquer estratégia de ciência e tecnologia, que vinha crescendo no Brasil nas últimas 2 décadas significativamente, e nós estamos agora num processo de retrocesso imenso. Então, hoje, o recado, eu acho que nós temos que trazer aqui, nós temos que fazer um alerta para as pessoas, os dirigentes, hoje que estão nos poderes públicos, alerta da gravidade da situação, um alerta para os parlamentares, como tentamos fazer hoje no Congresso Nacional, para que eles tenham percepção de que a emenda constitucional que foi criada, que congela esse investimento por 20 anos, ela absolutamente destrói o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que foi construído nessas últimas décadas. Então, essa é uma questão de uma gravidade imensa que a gente tem de fazer uma mobilização. Claro que a gente tem que fazer esse papel de informar, mas a gente precisa de mais. A gente precisa de fazer ação política. E com o poder público que tem hoje no país, com o Congresso que nós temos, a gente tem que perceber que ou a gente faz pressão política da sociedade ou as coisas não mudam. Não? Então, eu queria, de novo, agradecer aqui todos os parceiros, nós vamos continuar nisso, nós vamos estar agora, nas próximas semanas, fazer uma reunião também, estamos convocando a SBPC, todas as sociedades científicas brasileiras, para a gente discutir o que fazer em conjunto. Nós temos de ter ideias, temos de mobilizar a nossa comunidade, porque nós temos, basta olhar o currículo Lattes, nós temos no Brasil milhares e milhares de pesquisadores. Nós temos as nossas universidades, milhões de estudantes das universidades públicas que vão pagar um preço altíssimo. Então, nós temos, mas essa massa de pesquisadores, de estudantes, de professores universitários, de professores da educação básica que estão sendo profundamente atingidos, se a gente se mobilizar, esse setor da sociedade tem força. Tem força para a gente poder fazer um movimento mais amplo, que a sociedade por inteiro acate essa nossa reivindicação e essa nossa exigência política, que é uma exigência social maior. Então, eu acho que esse alerta a gente tem de colocar e dizer, hoje lá no Congresso, várias pessoas mencionavam o Oswaldo Cruz, né, que tinha como lema, não esmorecer para não desmerecer. A gente não pode esmorecer. Nós temos uma história centenária, mais do que isso da ciência brasileira, muitos que vieram atrás de nós, que construíram essa universidade, porque essa universidade foi feita aqui na década de 60, a duras penas, com pessoas tipo Darcy Ribeiro e outros que são símbolos da ciência e da cultura brasileira e da universidade brasileira. Nós não podemos deixar de fazer agora uma luta, um bom combate, porque o quadro agora exige que nós saiamos do muro. A comunidade científica brasileira não pode ficar calada, a universidade brasileira não pode se calar diante do descalabro que está acontecendo com a educação e com a ciência e a tecnologia no Brasil. Senão nós vamos passar, e as políticas sociais, evidentemente, decorrente disso. Senão nós vamos ter o ônus, nos próximos anos, de não poder olhar direito o rosto dos nossos estudantes, das nossas universidades, que vão estar em frangalhos, em função de que nós não fizemos uma luta que eu acho que merece todo o esforço de nossa parte. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, gostaria de registrar as presenças do presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, senhor Carlos Benedito Martins, da presidente da Associação Brasileira de Antropologia, senhora Lia Zanota Machado, o representante do deputado distrital Cláudio Abrantes, senhor Amauri Pessoa, e, dando continuidade aos nossos pronunciamentos, gostaria de convidar o vice-presidente do PROIF, senhor Flávio Silva. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, gostaria de saudar aqui o presidente da DUM, o professor Virgílio, e parabenizá-lo também por esse espaço, né, excelente. Com certeza, é um espaço, né, que é o melhor espaço assim, que eu já até vi entre os demais sindicatos que a gente já visitou no Brasil inteiro. Então, vocês estão de parabéns. O PROIF Federação, né, eu gostaria de falar isso, né, o Eduardo pediu para falar isso, que o Eduardo é o presidente do PROIF Federação, ele está, né, junto nessa campanha, né, apoia essa campanha, né,
Então, nós vamos divulgar essa campanha, tá? No site do Prois Federação, e recomendar também que todos os sindicatos federados também divulguem isso. E, por exemplo, em Goiás, nós estamos discutindo já, viu, professor Virgílio e demais, a instalação também, né, de um painel desse em Goiás. Tem menos de um mês, a gente pretende inaugurar esse painel também em Goiás, que é de extrema importância, né? Os cortes que estão sendo feitos na ciência brasileira, né, é lastimável. Não acontece, não está acontecendo somente nesse governo, começou no governo passado, mas nesse governo, né, além de, os cortes foram ampliados, né, muito ampliado. Então, você pega, por exemplo, a FAPEG, que é a nossa Fundação de Pesquisa em Goiás, sou da Universidade Federal de Goiás. A FAPEG reduziu em 90% os editais, consequentemente, os recursos. Projetos aprovados em 2015, até hoje não foi liberado o recurso. Então, em Goiás, por exemplo, na Universidade Federal de Goiás, nós estamos fazendo pesquisa de forma capenga. Já fazia antes com muita dificuldade, agora a dificuldade é maior ainda. Ainda mais com esses cortes que as universidades brasileiras estão sofrendo, né? Então, realmente é lastimável, né? Temos que realmente envolver a sociedade nessa discussão, colocar a sociedade, né, a par de tudo que está acontecendo, né? E a comunidade científica não tem que ficar calada realmente. Tá? A comunidade científica tem que divulgar, né, e mostrar para todos o que está acontecendo com a ciência brasileira. E a tendência, né, é ficar pior, porque enquanto esse governo estiver aí, né, os cortes vão acontecer, porque a gente não vê perspectiva alguma, né, de melhorar, de reduzir esses cortes na ciência. Como o professor falou, o Brasil está indo na contramão, realmente, da ciência, né? Enquanto os outros países investem em ciência, o Brasil regride, ele deixa de investir em ciência. E isso realmente é lastimável. Então, quero deixar essa mensagem para a Prois Federação, ele está à disposição, tá, para divulgar, e é parceiro também, né, nessa campanha contra os cortes. Obrigado. Muito obrigado, senhor Flávio. Senhoras e senhores, ouviremos agora o chefe de gabinete da reitoria da UNB, senhor Paulo César. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria começar pedindo desculpas pela ausência aqui da professora Márcia Abraão. Nós tentamos, dentro do gabinete, fizemos esforços enormes para ajustar a agenda e permitir a presença dela, mas isso, infelizmente, não foi possível. A mensagem que eu estou trazendo aqui é em nome da professora Márcia, mas gostaria de registrar que a ausência foi involuntária, né? Pela vontade dela, ela estaria aqui presente para fazer essa... acima de tudo, fazer uma saudação, eu diria, à nossa seção sindical, a seção sindical da nossa casa, a seção sindical dos docentes da Universidade de Brasília, pela iniciativa de trazer para dentro da nossa casa uma campanha, trazer para dentro um instrumento de uma campanha que trabalha com o que é essencial. No momento terrível que a gente está vivendo para a ciência, tecnologia, educação no país, não basta, por mais que nós gostemos, precisemos fazer isso, nós precisamos despender a energia que podia estar sendo dedicada para as nossas pesquisas, para a nossa atividade primordial, nós precisamos dedicar parte dessa energia para empreender essa luta por sobrevivência, né? Essa luta contra o que nos é apresentado como um remédio e que, na realidade, está matando o paciente, né? Ou está ameaçando matar o paciente. É importante demais essa mobilização da comunidade, mas ela é insuficiente. Não basta que nós, professores, pesquisadores, os nossos estudantes, não basta que a comunidade interna das universidades, dos institutos de pesquisa, que nós façamos esse trabalho de conscientização, nós façamos essa mobilização, que nós vamos para a rua, isso ainda vai ser insuficiente. Nós precisamos andar de braços dados com a sociedade, nós precisamos que a sociedade compreenda o drama que nós estamos vivendo, compreenda o atraso que essa política significa para qualquer nação do planeta, e o conjunto da sociedade saia em defesa da
manutenção ou da ampliação dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Esse tipo de iniciativa representa um passo significativo, um passo importante em fazer isso, né? Criar essa aliança da comunidade científica, a comunidade de pesquisa, com a sociedade de modo geral. A gente ter o povo, a população na rua e nas diversas trincheiras onde a gente pode trabalhar, tentando garantir a sobrevivência da pesquisa, da educação, da inovação no nosso país. Então, acima de tudo, acho que a mensagem que a administração superior da Universidade de Brasília queria trazer aqui é uma congratulação com a DUMB por essa iniciativa, por esse esforço, por esse passo importante no sentido de garantir essa aliança da sociedade, uma aliança pelo futuro, né, para garantir o futuro do país, o bem-estar da sociedade. Boa tarde, muito obrigado. Senhoras e senhores, gostaria de registrar as presenças dos ex-presidentes da ADUMB, o senhor Ebenezer Nogueira, e da senhora Raquel Nunes. O nosso muito obrigado pelas presenças. E para fazer o último pronunciamento deste evento, com a palavra a presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, senhora Tamara Nais. Boa tarde a todas e a todos. Esse auditório realmente é muito bonito, viu? É até meio intimidador aqui. Eu quero cumprimentar todo mundo da presença do presidente da ADUMB, professor Virgílio, dos diretores da ADUMB, também na presença da presidenta da Associação dos Pós-Graduandos, da UNB, a Camila, e das diretoras da APG-UNB, que estão aqui. Nós vivemos um momento muito difícil para o Brasil e também para a ciência brasileira. Esse momento difícil de perda de direitos, inclusive, de perda de perspectivas, fez com que a gente chegasse a 2017 com o pior orçamento das últimas décadas para a ciência brasileira. O governo brasileiro contingenciou quase metade do orçamento da pasta, né? Em março, contingenciou mais de 2 bilhões, depois 322 bilhões, agora, no final de julho, mesmo com todas as nossas reivindicações, contingenciou mais 104 milhões do orçamento da ciência. Esse orçamento péssimo, pior das últimas décadas, ele foi congelado por uma emenda constitucional que foi feita com a finalidade de reduzir os investimentos em educação e saúde e também em todas as áreas de políticas públicas do governo. Nós perdemos, nos últimos 2 anos, cerca de 25 mil bolsas de pós-graduação da CAPES e do CNPq. Milhares de bolsas de iniciação à docência e de iniciação científica no âmbito da graduação e também na educação básica. As bolsas, para nós da NPG, são um direito, sim, mas são mais que um direito, são uma necessidade para um país que ainda convive com tantas desigualdades, para um Brasil que ainda precisa se desenvolver em novos patamares. E a gente, nós, jovens pesquisadores, pós-graduandos, nós que temos o sonho de ajudar a desenvolver o nosso país, nós que queremos mais para o nosso país, enxergamos o nosso futuro hoje com muita dificuldade. Enxergamos o nosso futuro como se ele estivesse desmoronando à nossa frente. É como se o futuro nosso e do Brasil estivesse sendo desconstruído, como se tivesse, não, ele está sendo desconstruído. E essa triste realidade da ciência, ela entra nas universidades da mesma forma, os governos dos estados copiam o teto de gastos e cortam os orçamentos das universidades estaduais, os orçamentos das fundações de amparo à pesquisa. E isso tudo faz com que a gente entre numa bola de neve, que como se a gente estivesse jogando fora tudo que foi feito até aqui. E não adianta, mesmo que a gente retomasse, na semana que vem, todos os investimentos que nós já cortamos, nós já estamos passos atrás. E a gente sabe que sem investimento em educação e ciência não é possível ter soberania nacional, não é possível ter desenvolvimento.
Mas nós queremos mais para o Brasil. Nós acreditamos no Brasil, acreditamos no povo brasileiro e nas nossas potencialidades. Nós sabemos que é possível ir no rumo oposto desse que está sendo praticado. Nós sabemos que a educação e a ciência têm um enorme potencial de gerar conhecimentos, oportunidades e riquezas. E que esses conhecimentos, oportunidades e riquezas, eles podem e devem estar a serviço do desenvolvimento e do bem-estar do nosso povo. E é por isso que a gente integra essa campanha, porque a gente acredita que cortar os investimentos em ciência e educação, que são áreas estratégicas, é cortar nossas possibilidades de retomar o desenvolvimento, é cortar nossas possibilidades de futuro. E aqui, para concluir, eu quero dizer que, sinceramente, eu não enxergo como esse governo pode ir num rumo oposto, porque esse governo ele parece estar muito comprometido com levar o Brasil para uma ponte para o passado, e não é essa ponte para o passado que vai trazer um futuro mais feliz para o nosso povo. É com investimentos em educação e em ciência. E é por isso que nós, da NPG, integramos essa campanha, é por isso que a gente diz que é preciso ouvir a soberania do povo, a sabedoria do povo, e que o povo decida que rumo esse país tem que seguir, que reformas que esse país tem que seguir, porque eu acredito que o povo não vai decidir que tem que trabalhar 10 a 15 anos a mais para se aposentar. Porque eu acredito que o povo não vai decidir que a gente deve cortar pela metade a verba do CNPq, e o CNPq falta só 570 milhões para ter seu orçamento completo esse ano, mas que é possível antecipar 13 bilhões em emendas parlamentares, que foram, em sua maioria, para o agronegócio. E eu acredito que o povo não vai decidir que metade do orçamento brasileiro deve ser comprometido com uma dívida pública que a gente não sabe nem quem paga, porque é uma caixa preta. Acredito que o povo vai decidir que é preciso de mais investimento, mais Estado, mais política pública, mais educação, mais ciência, ou seja, mais possibilidade de futuro. Obrigada. Muito obrigado. Senhoras e senhores, teremos mais um pronunciamento e eu gostaria de convidar o terceiro tesoureiro do Andes, senhor Epitácio Macário. Boa noite a todos e todas. De antemão, saudamos o evento aqui em nome do professor Vigílio, diretor da nossa seção sindical da UNB, e também em nome do professor Erlando Rezes, que é nosso diretor do Andes Nacional dessa universidade, que está aqui presente. Apresentamos aqui as sinceras desculpas da professora Eblin Farage, nossa presidente, que está em atividade em Minas Gerais, defendendo o financiamento das universidades públicas brasileiras, porque ela não pôde vir, mas estamos eu, o professor Macário, o professor Erlando e a professora Cláudia Durans, aqui do Andes Sindicato Nacional. A campanha contra os cortes de verbas para o conhecimento produzido nas universidades, nos institutos públicos de pesquisa, nas empresas estatais de pesquisa no Brasil, faz todo sentido. Peguei alguns dados aqui para ilustrar um pouco da mensagem que vamos deixar e recolhi que o Ministério de Ciência e Tecnologia teve um gasto de pelo menos 5,9 bilhões em 2003, teve um gasto de 11,5 bilhões em 2010, isso atualizado, e teve um gasto de 8,5 bilhões em 2014, para, em 2016, isso cair para 6,3 bilhões, e iniciar 2017 com um orçamento que todos nós sabemos que foi de 4,6 bilhões, menos da metade do que foi gasto em 2014, menos de 40% do que foi gasto em 2010, e ainda foi contingenciado R$500 milhão logo no início do ano, sendo autorizado o gasto de apenas 4,1 bilhões, portanto, o menor valor para a pasta desde 2003. Então, é uma calamidade. Ao mesmo tempo que crescem as demandas por maior produção de ciência e tecnologia no país, um governo ilegítimo, fruto de uma manobra que nós conhecemos bem, resolve cortar verbas ao ponto de chegar a menos da metade do que gastamos
em 3 anos atrás. A mesma situação passa o CNPq. Peguei alguns dados para ilustrar também, e vi que, em 2003, o CNPq operou com uma verba de 1,3 ou 1,5 bilhão, 1,5 bilhões, para 2017 iniciar o ano com uma promessa de 1,3 bilhões e, em seguida, ser contingenciado cerca de 44% desse valor, sendo autorizado o gasto de apenas 750 milhões de reais. E, ao ponto do diretor, do presidente do CNPq, anunciar que esse valor já estaria esgotado nesse mês, e nos próximos meses já teria que negociar com o Ministério a liberação de verbas, coisa que o professor Ildeu acabou de confirmar aqui, para poder funcionar mais 2, 3 meses pela frente. Isso significa que essa reação dos cientistas é muito bem-vinda, é muito bem-vinda. Os cientistas, a comunidade científica brasileira, uma vez se pronunciando contra ações desse tipo, está se voltando para, de fato, para os problemas que a sociedade enfrenta. A SBPC, que ocorreu agora em Minas Gerais, chegou a declarar, algumas autoridades, que pensam em ter, inclusive, um partido político e representantes políticos para atuar no Congresso que defenda a questão da ciência e tecnologia no país. Nós achamos que essas iniciativas são bem-vindas, achamos também que a ideia do tesourômetro é muito bem-vinda, inclusive porque faz um trocadilho com o impostômetro que algumas frações das classes mais favorecidas brasileiras não vêm implementando para convencer de que o país arrecada muito e que é preciso diminuir os impostos. Então, a ideia do tesourômetro é muito bem-vinda. Concluo dizendo, em nome do ANDE, Sindicato Nacional, que essa campanha, todavia, só faz sentido se ela for conectada com aquilo que está posto na ordem do dia para a sociedade. Não dá para os cientistas apelarem à sociedade sem incorporar as demandas mais cruciais da sociedade brasileira. E as demandas mais cruciais que estão postas, e aqui citando 4 delas, pelo menos, são: precisamos lutar contra a PEC, destruir essa PEC do fim do mundo, que é a PEC do teto dos gastos públicos, porque é ela que está por trás dos cortes orçamentários. Precisamos lutar contra essa reforma previdenciária que está em curso no Congresso Nacional, precisamos lutar contra a reforma trabalhista e, afinal, precisamos encampar aquilo que são as grandes bandeiras do povo brasileiro, que já se expressou, tendo antes à frente, protagonizando muitas dessas lutas, que já se expressou nos grandes atos que vivenciamos do ano passado para cá, 2 greves gerais. Então, acho que a comunidade científica precisa voltar seus olhos, e não só voltar seus olhos, mas aderir e ser protagonista dessa ação junto com a sociedade. Muito obrigado, são essas palavras do Andes. Muito obrigado, senhor Epitácio. Senhoras e senhores, encerramos lembrando que já foram cortados 11 bilhões de reais. É hora de nos mobilizarmos. E, em nome da campanha Conhecimento Sem Cortes e todos os seus membros participantes, agradecemos a presença de todos e convidamos para um coquetel que será servido no foyer deste auditório. Boa noite e muito obrigado.